tarde a todas, boa tarde a todos. Agradeço a presença dos meus colegas acadêmicos por aqui presentes, o público em geral, também os que nos acompanham pelo YouTube, bem-vindos. Hoje nós temos a ABL recebe com muita honra a professora Marília Librandi. Vou ler um pouco o currículo, quem é da área conhece bastante a professora Marília. Marília Librandi é doutora em literatura comparada e teoria literária pela USP, pesquisadora no Brasil, Lab da Universidade de Princeton, curadora da Biblioteca Sonora Clarice Princeton Edu, lecionou na Universidade de Stanford, é autora de Escrever de Ouvido, Clarice Lispector e os Romances da Escuta, da editora Relicário de 2020, entre outros livros. Dirige o Lab Escrita Escuta, vive entre os Estados Unidos e o Brasil. Professora Marília, muito obrigado pela presença. É uma alegria muito grande termos você aqui presente. Sabemos todos da sua competência e da grande divulgação e repercussão das suas pesquisas na nossa área particularmente. Você a palavra, por favor. O tema, esqueci de dizer, é o lugar da escuta na literatura do Brasil. Por favor. Muito obrigada, muito obrigada. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao acadêmico e amigo Godofredo de Oliveira Neto por tão prestigioso convite. Apesar de eu viver há 15 anos nos Estados Unidos e ter ensinado em 2 instituições acadêmicas por lá, nada é comparável a falar em casa, e nesta casa especialmente, a casa de Machado de Assis, a casa da língua brasileira e portuguesa, e a casa de tantos escritores, pensadores, artistas, compositores imortais. E bem mortais também, pois aqui presentes. Um deles, essa é também a casa de um escritor que eu muito estudei, que é João Guimarães Rosa, e que aqui em seu discurso de posse disse: as pessoas não morrem, ficam encantadas. Que melhor definição para o termo imortal do que encantados? Clarice Lispector, em uma entrevista curta publicada recentemente no YouTube do Arquivo Nacional, falou sobre o ingresso da mulher na Academia Brasileira de Letras, em 1977, e ela disse o seguinte: eu não vejo nenhum motivo para que a mulher não seja admitida na Academia Brasileira de Letras. Um escritor é uma pessoa que escreve independente do sexo. Mas, quanto a mim, eu jamais me candidataria, porque não sou bastante gregária. E, sobretudo, sou, e aí tem uma pausa na fala dela, terrivelmente, essencialmente mortal. Frase esta que a torna imortal e encantadora. Nada, pois, é comparável à alegria e à honra de falar aqui entre familiares, meu pai, minha irmã, meus tios, amigos e amigas. Falar aqui também junto dos acadêmicos presentes, junto de Paulo Gurgel Valente e sua esposa, filho de Clarice Lispector, amigos que vieram de São Paulo, amigos cariocas. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Então, a minha fala tem esse sentido de um retorno à casa, porque esse é o caminho da escuta. Sair de si para ouvir o mundo e retornar com uma escuta ampliada. Quando a gente sai para o estrangeiro, para fora do próprio país, o contato com outras línguas realça ainda mais a saudade da escuta da língua materna. A mesma saudade expressa no poema Canção do Exílio, do maravilhoso Gonçalves Dias, que da Europa escreve: as aves que aqui gorjeiam, aqui, na Europa, não gorjeiam como lá, no Brasil. Enquanto eu estava escrevendo isso, eu escutava muitas vezes o Bem-TV cantando, e não há Bem-TV na América do Norte. Então, toda vez que eu venho ao Brasil e escuto o Bem-TV, eu me sinto acolhida. E porque estamos na Sala José de Alencar,
e gosto de homenagear, né, essas coincidências boas. Cito aqui brevemente seu pequeno grande livro, Iracema, Anagrama de América. Né? Como eu vivo entre as Américas, evoco e homenageio José de Alencar, cearense que vivia no Rio de Janeiro, e ele dedica Iracema dizendo: à terra natal, Ceará, um filho ausente. Então, a minha fala também é a terra natal, uma filha ausente aqui presente. Iracema ele definiu como uma experiência em prosa, um ensaio ou uma amostra. Né? E eu gostaria de ler apenas algumas frases do primeiro capítulo, que inicia retratando, na verdade, o fim da história. Né? Martim está indo embora numa embarcação, levando o seu filho pequeno, Moacir, e um cachorro, estão indo de volta, quer dizer, ele está voltando para Portugal, após a morte de Iracema, que morre pouco depois do parto do filho. Né? Então, eles estão nessa embarcação, e o livro começa com verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frontes da Carnaúba. Vem uma belíssima descrição e a lufada de vento, diz assim. Então, um eco do vento, né, pensando aqui já na escuta, a frase diz: a lufada intermitente traz da praia um eco vibrante que ressoa entre o marulho das vagas. Iracema. Diz o narrador: refresca o vento, o rulo das vagas precipita, e aqui eu já chamo um convite para a escuta, né? Para a escuta dessas belas frases. Refresca o vento, o rulo das vagas precipita, o barco salta sobre as ondas, desaparece no horizonte. Abre-se a imensidade dos mares, e a borrasca enverga como o côndor as foscas asas sobre o abismo. Deus te leve a salvo, brioso e altivo barco, por entre as vagas revoltas, e te poje nalguma enseada amiga. Soprem para ti as brandas auras, e para ti jaspeie a bonança mares de leite. Enquanto vogas assim à discrição do vento, airoso barco, volva às brancas areias a saudade que te acompanha, mas não se parte da terra onde revoa. Então, abre-se assim o livro. Né? E eu trago essa travessia dos mares, porque eu também fiz essa travessia passando do Atlântico ao Pacífico, com meus filhos, então, singrando até chegar nos mares bravios da Califórnia. E foi lá que nasceu a atenção para a escuta na nossa literatura. Primeiro, por ter de ensinar literatura brasileira em uma língua estrangeira. Segundo, por ter de compreender com os ouvidos uma língua que eu estava também aprendendo. Essa viagem de barco me remete a uma viagem anterior que eu fiz 50 anos atrás, garota, quando minha mãe resolveu ir embora para a Europa, né? 1975, 76, nós chegamos de navio no Porto de Lisboa, e ali tinha acabado de acontecer a Revolução dos Cravos, então recebíamos um cravo, e para nos saudar eles tocaram Chico Buarque cantando a banda. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Quando eu ouvi isso, né, criança, eu perguntei para mim mesma: cadê o Brasil? Onde é que eu vim parar? Não é? Então, essas experiências, né, de saudade trazem com muita força essa escuta fora do Brasil e esse saudade, né, de um retorno a partir da escuta da canção brasileira, da poesia e da sua literatura. Então, essa fala, né, eu vou sumarizar aqui a minha apresentação, o lugar da escuta na literatura do Brasil. A minha proposta, né, é trazer um pouco de Machado de Assis, João Guimarães Rosa e Clarice Lispector,
alguns dos autores citados nessa abordagem sobre a forma do romance aural, romance da escuta e da ecopoética, que nasceu da minha experiência de lecionar literatura brasileira nos Estados Unidos, quando o sentido auditivo de nossa cultura escrita ressoou com mais força a partir mesmo da falta e da saudade da língua e trouxe para perto essa força estranha que atravessa música, poesia e prosa na escuta fina de nossos escritores. A escuta é também o lugar altamente elaborado dos saberes e sonhares indígenas e da tradição afro-brasileira, suas traduções poéticas, rítmicas de escuta do mundo. Certa vez, indagaram-me ali no exterior: qual é, aliás, o diferencial da literatura no Brasil em relação às demais? E a minha resposta, né, no livro que eu escrevi, foi dizer o seu ouvido aguçado. Né? E é sobre isso que eu vou tentar expor aqui. Né? Eu saí de casa um pouco nervosa para chegar aqui no horário e esqueci o meu livro em casa, mas... A tese do meu livro é que se chama Escrever de Ouvido, Clarice Lispector e os Romances da Escuta. Foi publicado em inglês em 2018 e depois traduzido ao português e publicado em 2020 no Brasil pela editora Relicário, e tem Clarice Lispector como a nossa guia para essa escrita e escuta. Eu vou ler aqui o prefácio, não, eu convidei para fazer a orelha do livro o compositor e escritor e professor José Miguel Wisnik. Então, eu vou ler aqui o que ele escreveu na orelha, que eu acho que resume melhor do que eu mesma. Ele diz assim, a respeito desse livro: no início parece estar o impossível, escutar a própria língua como se escutam as línguas estrangeiras. Mas viver no estrangeiro, tendo que enrolar a língua para dizer word or word, essa palavra mundo, que eu nunca consigo pronunciar corretamente, acaba fazendo com que a autora entreouça em obras escritas no Brasil algo das singularidades envolvidas na escuta da língua portuguesa e numa escrita de ouvido como a que Clarice Lispector pratica. Mais ainda do que ouvir a aura da língua que falamos, trata-se também de ouvir a ressonância aural do silêncio, o pulsar inaudível da escrita e, mesmo quando lemos mudos, a respiração ressonante na garganta e enervada desse tubo sonoro que somos. Continua então Wisnik. Uma orelha assim atenta ao sutil e ao quase impronunciável detecta uma oitava abaixo uma propensão ao romance da escuta na literatura feita no Brasil, com características próprias. Um narrador-autor que se põe à escuta do personagem escritor, duplicando a figuração da autoria, um regime de conversa que se desenvolve no diálogo explícito com os leitores, e uma obra que simula estar sendo escrita no mesmo tempo da leitura. Sugere-se que a oralidade dominante na vida brasileira acabou por deixar marcas conversacionais nas mais altas formas da ficção. Elas estariam em Machado de Assis, no romance à escuta do que o personagem escreve, no leitor posto em plantão permanente como um interlocutor, na crônica assumindo uma agilidade de capoeirista. Estariam também em Guimarães Rosa, na escrita como escuta de recados, atingindo seu ponto extremo na pura antena auditiva em que se constitui o personagem chefe Ezequiel em Buriti, capaz de ouvir as mais recônditas refrações da Sinfonia do Cerrado. Todas essas considerações nos levam, em Escrever de Ouvido, à imersão sonora e silenciosa na ecopoética aural de Clarice Lispector. Marília Librandi nos faz ouvir a Paixão segundo GH como uma câmara de ecos, em que o final de cada capítulo reverbera no seguinte, em que o fim do livro reverbera no começo, em que o único ruído é o silêncio roçando o silêncio, e em que o caminho que se traça é o da metamorfose da escrita em escuta. Muito bom. Feito esse preâmbulo, né, eu começo, então, a trazer, né, a minha fala
vai se direcionar para tentar trazer um pouco, né, do que falo nesse estudo, que partiu da seguinte frase de Clarice, quando eu estava ensinando, né, Clarice em Stanford, lendo A Hora da Estrela com os estudantes, eu parei nessa frase. E a pergunta é: como escrevo? Verifico que escrevo de ouvido, assim como aprendi inglês e francês de ouvido. Então, justamente me trazia para todo esse contexto que eu acabei de apresentar aqui, e eu, então, passei a fazer essa investigação, e ao reler a obra de Clarice, né, relendo o primeiro romance dela, Perto do Coração Selvagem, de 1943, eis que eu encontro, no primeiro parágrafo do primeiro romance de Clarice, cito, orelha à escuta, grande, cor-de-rosa e morta. Então, a orelha está do início ao fim da obra de Clarice, né? E no meu estudo, eu digo, se ouvirmos de perto, podemos escutar o pulsar de uma escrita auditiva no coração da literatura brasileira. E eu desdobro essa noção de escuta na escrita em 3 aspectos: a ideia de escrever de ouvido, o que seriam esses romances da escuta, e essa noção de ecopoética. Em 2020, a partir desse meu estudo, eu estava lecionando na Universidade de Princeton e criamos ali, 2020 era o centenário de Clarice, né? E acabamos criando, né, uma biblioteca sonora multilingüe que pode ser acessada com pessoas do mundo inteiro lendo trechos de Clarice. Eu chamei essa biblioteca de Clarice 100 Years, né? Fazendo um jogo sonoro com 100 anos, 100 years, 100 years. Há ali no nosso site, clarice.princeton.edu, né, uma série de áudios e vídeos, como Chico Buarque lendo uma belíssima passagem de A Mulher e o Mar, um show chamado Agora Clarice, com Beatriz Azevedo, Moreno Veloso, Jacques Morelenbaum e a participação de Maria Bethânia lendo alguns trechos. Uma entrevista minha com Paulo Gurgel Valente, que aqui está. Uma conversa com os tradutores de Clarice para o inglês. Uma fala magna da escritora Prêmio Pulitzer, Jhumpa Lahiri, que é absolutamente apaixonada por Clarice. E há também no site a acadêmica Fernanda Montenegro, sua filha Fernanda Torres, lendo O Ovo e a Galinha Integral, e outros atores também, né? Então, eu anuncio isso daqui porque isso aconteceu em 2020 e, em função desse estudo, desse livro, não é? E eu gostaria de anunciar aqui, convidar os presentes a criarmos, né, daqui em diante, uma espécie de enciclopédia da literatura pelo ponto de vista da escuta. Uma enciclopédia da escuta na literatura e nas artes no Brasil em língua portuguesa, né? Inclusive, como parte desse projeto ampliado, há aqui uma equipe filmando, que veio de São Paulo, estão fazendo um documentário, Os Caminhos da Escuta, que mescla ficção e documentário. O lançamento do livro A Benzedeira, que está aqui, de Bruno Castro, né, que é escritor e roteirista, é um livro cordel belíssimo, que nasceu também de um encontro nosso em Stanford, a partir desses caminhos da escuta, né? Então, essa proposta, né, significa pensar a escuta de modo bastante ampliado. Por exemplo, quais seriam os campos de escuta? A escuta e a cegueira, a escuta e a surdez. A surdez também é um modo de ouvir, né? De outro modo. A escuta e o ritmo, a escuta e a psicanálise, a escuta no direito, o direito da escuta, a escuta na história e nas histórias, a escuta na música, a escuta na fotografia, a escuta visual, a escuta na escrita,
a escuta na cultura, a escuta indígena, a escuta na tradução, a escuta na colônia, a escuta decolonial, a escuta no design, a escuta na arquitetura, a escuta no meio ambiente, a escuta negra, a escuta na ficção, a escuta na poesia, a escuta na religião, a escuta de seres invisíveis. Ou seja, temos trabalho para mais de 100 anos. Querido Godofredo, vamos fazer esta enciclopédia da escuta junto com os demais presentes aqui, né? Então, veja, quer dizer, trazer a escuta como um guia conceitual para repensar as nossas práticas leva a dizer que toda nossa pensamento e educação estão baseados na linguagem verbal, escrita ou falada. Como pensar uma prática que tem a escuta como ponto de ressonância se a escuta não fala? A escuta é muda, não é? Ela é só receptiva. E esse paradoxo é o deslocamento ao qual a escuta nos conduz, né? É como se a gente se aproximasse mais das corporeidades e dos sentidos. Uma escuta que acontece na pele, na membrana do tímpano, no ritmo do ritmo. Nosso pensar, ele é muito próximo da visualidade, mas não tanto da escuta, né? Então, a ideia é pensar a escuta como se a gente dobrasse o nosso pensamento do mesmo modo como fazemos quando abaixamos a cabeça para ouvir melhor, né? Então, é esse gesto de ouvir, né, as coisas do mundo, das gentes, dos saberes outros, né? Pensar, sobretudo, aquilo, né, que Clarice me ensinou a fazer esse estudo, que é a escuta a partir do silêncio, das ressonâncias e das vibrações, né? Então, essa noção é que me levou, não é, para essa proposta de um escrever de ouvido, ou seja, qual é a relação que a escrita e a escuta, né, estabelece com o silêncio, com o eco e com os sons do mundo, né? Qual a relação, como entender a autoria a partir da escuta, não é? Pensando a autoria mais como um lugar de recepção do que de produção, quase, né? Qual a relação da literatura, né, no Brasil com a música e com as demais práticas que a cercam, né? A escuta seria um terceiro elemento entre a fala e a escrita, portanto, né? Como diz Clarice, ouço a música antiga de palavras e palavras. Sim, é assim, né? Como é que eu estou de tempo? Tu pode falar. Ocupada com o tempo. Nos Estados Unidos, eles cortam o teu microfone. São... não, também. Não, por favor, não é isso, não. Muito bem, então, eu vou... eu acho que eu vou falar, eu poderia falar um pouquinho do Oswald de Andrade, mas eu vou falar... deixa eu citar aqui rapidamente Oswald de Andrade, né, com algumas frases. O homem europeu falou demais, é preciso ouvir o homem nu. Ou, o movimento aqui em São Paulo, da chamada antropofagia, nunca excluiu as conquistas técnicas da civilização, nem os sonhos do momento social, mas fazia escutar a voz bárbara dos trópicos. Lembra o seu famoso princípio, to be or not to be, that is the question, né? Que é um jogo sonoro a partir de to be or not to be, né? Do Shakespeare. Uma outra frase dele no manifesto, ele diz assim: só podemos atender ao mundo orecular, né? Provavelmente um erro ali de digitação, talvez proposital, mas é a mistura entre o oráculo, né, e o aurículo, o mundo orecular. E aí, essa parte chama-se o H da questão, eu anunciei assim. Em 1926,
Oswald diz, a gente escreve o que ouve, não o que ouve. Para entender, a gente precisa ler a frase, porque o segundo ouve tem H. Né? A gente escreve o que ouve, não o que aconteceu, o que ouve. Né? E olha que interessante, isso foi em 26. Em 1935, numa carta a Adolfo Casais Monteiro, Fernando Pessoa, explicando a origem do seu sistema de heterônimos, diz assim: ouvi dentro de mim as discussões e as divergências, e em tudo isto me parece que fui eu, criador de tudo, o menos que ali houve. Né? De novo, ouvi, ouve. Né? Uma distinção, então, entre o campo literário, do ouvir, da escuta, e o campo histórico, que narra os acontecimentos. João Guimarães Rosa também diz algo semelhante. Ele dizia assim, a história com E, não quer ser história. A história, em rigor, deve ser contra a história. A história, às vezes, quer ser um pouco parecida à anedota, não é? E que tem a ver também com o princípio dele, que era somente renovando a língua que se pode renovar o mundo. Numa abordagem semelhante, Clarice vai escrever em A Hora da Estrela. Ela diz assim, vai ser difícil escrever esta história. Os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro que me impressiona. Como é que o sussurro pode ser escrito, se não através da poesia e da ficção? Né? Num outro livro, ela diz, acho que o primeiro livro, né? Ela vai falar do murmúrio. Ela diz assim, o murmúrio leve e constante como água entre pedras. Por que descrever mais do que isso? É certo que lhe aconteciam coisas vindas de fora, para Joana, personagem. Perdeu ilusões, sofreu alguma pneumonia. Aconteciam-lhe coisas, mas apenas vinham adensar ou enfraquecer o murmúrio do seu centro. Então, tudo isso, né, traz a gente para essa escrita de ouvido. Eu vou sumarizar agora as características do que eu chamei, então, os romances da escuta. E o mais interessante é perceber a repetição dessa forma em diversos autores. Esse romance da escuta teria 3 características. A primeira é a duplicação da autoria. Não é? Ou seja, cria-se personagens que são eles próprios escritores, que estão escrevendo o livro. Né? Então, o Machado de Assis se duplica em Brás Cubas e em Dom Casmurro, por exemplo. Né? Um padrão de conversa, de diálogo com os leitores. E a apresentação do livro como uma obra em construção, um esboço improvisado, né? Como se estivesse sendo escrito aqui e agora, ao mesmo tempo em que é lido. A escuta faz parte de todos esses procedimentos. Né? Ao delegarem a autoria, o autor real se coloca numa posição de escuta. Né? E o que impressiona é justamente a repetição dessa forma. Então, com Machado de Assis, né? Que no seu famoso ensaio de 1873 define o instinto de nacionalidade como um sentimento íntimo, usando esses termos, né? Instinto e sentimento, né? Que aqui a gente traduz com este sentido auditivo. Né? E Machado, antes de falar do romance da escuta em Machado, vale lembrar, não é, que Brás Cubas foi ditado inicialmente por ele para sua esposa. Ele se encontrava doente, não é? Passou uns 3 meses em Nova Friburgo e volta trazendo na bagagem o esboço inicial de Brás Cubas. Né? Como ele diz, Brás Cubas não foi escrito, foi ditado por mim. Foi ditado porque eu estava, então, quase cego. Quem diz isso é Nestor Vitor. Né? E esse livro, que tem essa autoria espectral, né? Brás Cubas, como o defunto autor que fala depois que morre e conta a sua própria vida, né? Ele surge e cria uma revolução na forma do romance mundial. Né?
E essa revolução tem a ver com o fato de que o Brás Cubas refere a sua própria escrita, relacionando-a também a outros romances. Essa dobra autoral de um autor fictício que não esconde a sua própria ficcionalidade é o que mais tarde só vai ser levado à máxima potência por Jorge Luiz Borges, por exemplo. O Machado é o primeiro a fazer isso, e quem diz isso não sou eu, são os estudiosos nos Estados Unidos, na França, no Brasil, não é? Com essa forma desse personagem defunto autor. E o que eu gostaria de trazer para vocês é que o Brás Cubas é contemporâneo, na década de 1880, do surgimento do fonógrafo. O fonógrafo era anunciado como a máquina falante que seria capaz de guardar a voz dos mortos. Ou seja, a pessoa grava a sua voz aqui, ela pode não estar presente, eu ponho ali, eu escuto a voz de um corpo ausente. Isso era um espanto. Eu posso ir assistir um concerto sem estar pessoalmente ali presente, eu posso ouvir no disco, não é? No fonógrafo, na vitrola. Então, o Machado, ele faz essa, de algum modo, ele pressente o que está acontecendo nessa revolução técnica, e ele traz isso para a sua escrita. Não se trata de uma causa e consequência, mas, né, de uma coincidência, de um ouvido muito atinado com o seu próprio tempo, né? E aí, não por acaso, também, o Brás Cubas pode narrar a sua própria morte, já que ele já morreu, ele sabe como é que ele morreu. E ele morre ouvindo, né? Vocês se lembram, ele morre numa orquestra, né? Ele diz assim: agora quero morrer tranquilamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão e o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer, né? Então, Machado de Assis, no meu estudo, é o ponto de origem, ou o pai, do que sou definido como romance da escuta. Clarice, então, seria a mãe, não é? E Guimarães Rosa, que é o seu lugar de direito, está no meio, entre ambos, né? Então, Brás Cubas, né, essa duplicação autoral, já falei aqui como acontece tanto em Brás Cubas como em Dom Casmurro, que estão os autores do livro que lemos, que dialogam com seus leitores a todo momento, dizendo, inclusive, estabelecendo essa proximidade, como agora esse capítulo entrou aqui, mas poderia entrar em outro lugar, né? Vou riscar isso depois antes de ir para a gráfica, né? A culpa é sua, leitora, se eu me confundi agora, etc. Todo um diálogo, não é? Então, isso é muito forte nos dois romances de Machado. E aí, se a gente pensar num salto agora para João Guimarães Rosa, né, e Grande Sertão Veredas, a gente tem o mesmo dispositivo, uma duplicação autoral. No caso, um autor, Guimarães Rosa, cede a voz para um personagem, no caso não é um escritor, mas é um narrador, né, da cultura oral, que narra toda a sua vida para um senhor da cidade. Portanto, como esse senhor da cidade não responde, quer dizer, a fala dele não aparece, né, abre-se o travessão por 500 páginas, só o Riobaldo fala, né? Então, o Riobaldo é um autor suposto, né? E o senhor que está ali grava, registra, né? E provavelmente publica, então, o livro, né? Então, também a gente tem a duplicação autoral, tem a conversa com os leitores, porque, como o senhor não fala, o tempo inteiro o Riobaldo está dizendo, então, o senhor me acompanhe, e ele também pede desculpas o tempo inteiro. Eu estou escrevendo um livro falho, eu não sei narrar direito, né? Eu conto torto, eu erro. Então, mesmo procedimento e o mesmo tipo de argumento que a gente vê também, né, com toda a diferença de tempo e lugar, em Machado de Assis, né? Então, essa estrutura também é extremamente auditiva no mesmo livro, que também vai aparecer em Graciliano Ramos
em São Bernardo, né, com o personagem que está escrevendo, que é o Paulo Honório, né? E é interessante pensar que essa estrutura de Guimarães Rosa, hoje ela aparece também num livro que não é um romance, mas que é também uma narrativa, né? Que é A Queda do Céu, de Davi Copenaua e Yanomami. Ali você tem a fala integral do Davi Copenaua, registrada pelo antropólogo, mas é só ele, Davi, né, indígena, que fala, né? E é um livro cosmogônico, narrativo, fabuloso, né, religioso também, no sentido espiritual, xamânico. E há alguns estudiosos fazendo correlações com a forma também de Grande Sertão Veredas, né? Chego finalmente em Clarice, em A Hora da Estrela, não é? Em que a gente tem justamente a duplicação autoral de Rodrigo S.M. escrevendo o livro sobre Macabeia, né? E todo o dilema dele em escrever esse livro. Tem também, né, frases como: aí é que está, esta história não tem nenhuma técnica, nem de estilo, ela é ao Deus dará. Durante o dia eu faço, como todos, gestos despercebidos por mim mesmo, pois um dos gestos mais despercebidos é esta história de que não tenho culpa e sai como sair. De novo também, né? O livro é falho, o livro é improvisado, acontece aqui e agora, como diz em outro momento. O jeito é começar de repente, assim como eu me lanço na água gélida do mar. Vou agora começar pelo meio dizendo que. E aí Clarice, através de Rodrigo S.M., enuncia esse procedimento ao dizer: como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido, né? Que é a mesma coisa dos outros narradores e escritores. Então, é isso que eu chamo de romances da escuta, é esse formato, né? E é muito curioso ver o quão presente ele se faz na literatura do Brasil. E por quê, né? Talvez uma das possibilidades seja pensar justamente na importância da oralidade, da conversa, do diálogo, né? Numa cultura extremamente auditiva, e o livro se aproxima disso. Por fim, quero falar da ecopoética, né? A ecopoética é um termo, a poética do eco, né? E que vem da minha leitura de A Paixão segundo GH. Diz em certo momento a narradora: escuta, diante da barata viva, a pior descoberta foi a de que o mundo não é humano e de que não somos humanos. O que acontece com essa narradora, não é? Ela, como ela mesma diz, perde a sua montagem humana ao adentrar o quarto da empregada nos fundos e ao entrar em contato com a barata, não é? Ao perder a montagem humana, ela se aproxima, né, numa dispossessão de si, da possibilidade de escutar como um inseto escuta, ou seja, reverberações, né, como uma antena. Então, é uma espécie de metamorfose, né? E por isso a figura de eco, que é vinculada às cavernas e que só repete, né? Que não tem autoria, ela só repete o que recebe, né? E termina também se desfazendo em pedra, montanha e florestas. O livro de Clarice tem uma estrutura em eco, né? Cada capítulo termina com uma frase que o seguinte repete. Então, o primeiro termina: é que um mundo todo vivo tem a força de um inferno. E aí o seguinte vai repetir a mesma frase. Ou, o segundo capítulo: terei toda a aparência de quem falhou, e só eu saberei se foi a falha necessária. O seguinte termina assim e o próximo começa: só eu saberei se foi a falha necessária, né? Então, essa linguagem da mudez que vai se construindo no livro, né, vem dessa transformação de uma autora, né, ou de uma narradora
que se coloca ao nível do natural, né? Então, ela diz assim, toda uma vida de atenção acuada reunia-se agora em mim e batia como um sino mudo, cujas vibrações eu não precisava ouvir, eu as reconhecia, como se pela primeira vez, enfim, eu estivesse ao nível da natureza, né? Então, isso nos leva para esse campo da escuta que sai justamente, se a escuta não fala, né? Como escrever uma escuta silenciosa? Usando palavras, né? Mas, no entanto, usando palavras para dar essa dimensão do mundo silencioso, que a gente não ouve, mas que reverbera, né? Vibracionalmente. E essa é a experiência incrível, né, de A Paixão segundo GH, e que dá também essa dimensão da escuta para além do humano, da escuta extra-humana, né? E Clarice, a gente encontra na obra toda dela, né, como em Água Viva, essa ampliação da escuta. Por exemplo, em Água Viva, diz assim, o quê? Eu não disse nada, mas eu percebi um primeiro rumor como de um coração batendo debaixo da terra. Colava quietamente o ouvido no chão, na terra, e ouvia o verão abrir caminho por dentro. Lembro também do livro dela que se chama Água Viva, mas que tinha o título de Objeto Gritante, né? E a relação desse objeto gritante com o som da máquina de escrever. E ela diz várias vezes, né? Ouve-me, ouve o silêncio. E ela também avisa nessa frase deslumbrante, e eu vivo de lado, lugar onde a luz central não me cresta, e falo bem baixo para que os ouvidos sejam obrigados a ficar atentos e a me ouvir. E em Perto do Coração Selvagem ela diz, o silêncio, porque essa música seria a necessária, a única possível projeção vibrante da matéria. Estou chegando ao final. Quantos tempos, mais ou menos? Não, 10 minutos ainda. 10 minutos? Então, ótimo, vai dar para terminar bem, então. Deixa eu ver que está repetido aqui. Ok. Jean-Luc Nancy faz uma distinção entre esse ouvir e o escutar, né? O ouvir é a escuta da mensagem falada ou escrita. O escutar seria essa dimensão dos sussurros ou do silêncio, né? Então, eu vou terminar lembrando uma conversa minha com Paulo Gurgel Valente, durante esse evento do centenário de Clarice, que depois a gente publicou na revista Brasiliana da Universidade Roma La Sapienza. E a gente intitulou essa entrevista a partir de uma frase de Paulo Gurgel, que é como gotas de chuva na janela, né? Segundo o filho de Clarice Lispector e Mauri Gurgel Valente, Paulo nasceu nos Estados Unidos, em Washington, né, onde seu pai servia como diplomata. Então, tem também essa vivência do exterior, né? Essa entrevista, então, eu vou citar 2 passagens. Eu perguntei a ele, Paulo, qual é a lembrança que você guardou de sua mãe Clarice como escritora? E ele diz assim, minha mãe costumava trabalhar na sala, sentada no sofá, com a máquina de escrever no colo. Não se isolava para escrever. Tinha tudo ao seu redor. Isso não era confortável, mas com o tempo se tornou uma espécie de marca registrada da Clarice. Mais tarde, ela pegou o hábito de acordar muito cedo, tipo às 4 ou 5 da manhã. Tomava o café, isso é uma entrevista oral, né? Tomava o café, que estava ali numa garrafa térmica, e começava a trabalhar. E eu, então, do meu quarto, a ouvia escrever à máquina. Era um barulho muito bonito para ser ouvido. Naquele momento, eu sabia que minha mãe estava trabalhando. Hoje, muita gente nem sabe o que é uma máquina de escrever,
mas o som que minha mãe fazia era parecido ao das gotas de chuva na janela. Alguns anos atrás, ouvi algumas gotas de chuva baterem na janela e logo pensei, deve ser minha mãe que está escrevendo à máquina. É muito, muito bonito isso, né? E há algo que eu gostaria de dizer aqui, isso eu digo em homenagem à minha família paterna que está aqui presente, não é? Que eu, tendo nascido e crescido em São Paulo, portanto, num lugar muito ruidoso, né? Foi quando eu estive no Mato Grosso, em Cuiabá, né, que eu reconheci um silêncio que era meu desde criança, né, e que ali se manifestava. Meu avô foi me buscar no aeroporto, nós entramos no carro, levava umas 5 horas para chegar em Cuiabá. Eu acho que se ele falou uma palavra, foi muito. Né? E naquele momento eu percebi, eu reconheço este silêncio, né? Este silêncio que também me compõe. Voltando ao diálogo com o Paulo. Há uma frase de Clarice que você gostaria de mencionar para terminar a nossa conversa? Perguntei a ele. E ele diz assim, uma das frases que é muitas vezes citada é: liberdade é pouco, o que desejo ainda não tem nome. É uma frase bem importante, mas como mãe, ela sempre nos dizia, abre aspas, não se preocupe, se Deus toma conta dos passarinhos, Deus tomará conta também de você. Como eu ouço o Bem Te Vi, não é? Eu escrevi uns versos quando estava pensando sobre a terceira margem do rio. Escrevi assim: vou voltar, sei que ainda vou voltar, voltar para a fonte, voltar para o rio, voltar para o rio fundo, o rio raso, o rio rosa, aval do rio, o rio vivo, o rio livre, o rio livro e os caminhos da escuta. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Marília. Como temos batendo um minutinho, parabéns por essa magnífica intervenção, essa magnífica conferência, principalmente pela originalidade. A gente fica extremamente sensibilizado com isso. Eu fiquei pensando no Guimarães Rosa, você falou, tem aquela cena do ouvido, que vira um objeto, depois endurece, né? Exato, a Maria Mutema. Isso. Né? Ela mata o esposo pelo ouvido, Pelo né? ouvido. Exatamente. Isso é extremamente interessante dentro dessa, né? Porque ela põe um chumbo, né? Chumbo. Põe chumbo. Depois endurece dentro, né? Mas me lembrei disso. E também, você falou da construção da enciclopédia da escuta. Como é que vai ser essa construção? Então, né, essa proposta, ela nasce também, não é, desse laboratório de escrita e escuta que eu criei e dirijo há alguns anos, né, e que é uma prática de escrita. Algumas pessoas estão aqui em função desse encontro, né, que vem da escuta e que vem dessa escuta das nossas vozes internas, né, colocadas no papel. Então, é uma prática que quando a gente começa a fazer, escrevemos à mão, né, a partir de uma frase inicial, e a pessoa começa simplesmente a usar as suas próprias palavras, diz assim, mas eu posso escrever assim, né, usando as minhas próprias palavras, né? E isso vem dessa prática. Então, a minha ideia, Godofredo, é a partir dessa prática de escrita, a partir da escuta, ampliá-la, democratizá-la, levá-la para mais pessoas, né? E nos unirmos academicamente, institucionalmente, né, com pessoas interessadas em vários campos de saber a respeito da escuta. Essa enciclopédia, eu pensei, não é, a começar como uma espécie de coleta de passagens de diversos autores, né, em língua portuguesa, e, portanto, não precisa ser só do Brasil, que tem a ver com escuta, e aí criarmos algum tipo de verbetes, né,
ressonância, reverberação, eco, né? Mas isso não precisa ficar só na literatura. Eu sou ambiciosa. Eu gosto de juntar muita gente. Então, no cinema, temos aqui a Maria Altberg, que fez um estudo lindo sobre a voz acusmática no cinema, né? No teatro, na arquitetura. Enfim, eu acho que a questão é quem vai se juntar, né? É lançar a ideia, inclusive na academia, seria uma honra termos a Academia Brasileira como parceira nessa enciclopédia. Muito obrigado. Bem, como nós temos sempre o horário regulamentar, até por conta do nosso pessoal de apoio, eu queria mais uma vez agradecer muito pela originalidade, pela densidade acadêmica e pela facilidade que, ao mesmo tempo, você passa algo que parece, no início, extremamente complexo, de como vai ser, o que o vida é esse, etc. E, normalmente, quer dizer, você, mais do que transmitir conhecimento, você produz saber. Muito obrigado. Muito obrigada, Godofredo. Rapidinho para os próximos eventos. Você vai ver que na terça-feira que vem, dia 22/10, às 16 horas, nós temos algo parecido. A criatividade lexical em Guimarães Rosa e Mia Couto, coordenação do professor Ricardo e acadêmico Cavalieri aqui presente, conferencista também aqui presente, o André Valente. Então, são todos particularmente convidados. E na quinta-feira, 24, a Itália de Cecília Meirelles, com a professora Anélia Pietrani. Eu vou estar coordenando a mesa. Que beleza. Então, muito obrigado a todas as pessoas presentes. Obrigado.